Cafarnaum a cidade de Jesus. Agora olha só, por que Cafarnaum é chamada a cidade de Jesus? Não é? Se vocês até hoje não puseram reparo, não conectaram uma coisa com a outra, vocês vão ver que Cafarnaum está citadíssima no Novo Testamento. E muitíssimas coisas aconteceram. Qual a razão disso? A razão disso é que Jesus não apenas estava de passagem, Jesus habitou em Cafarnaum, ele morou em Cafarnaum, ele residia em Cafarnaum, ok? Agora, vamos fazer uma retrospectiva pequena sobre a vida de Jesus, não é? Jesus nasceu onde, gente? Jerusalém. Belém, gente. Belém. Belém. De Belém, Jesus foi para Egito. o Egito. Do Egito para Nazaré. Nazaré. De Nazaré para Cafarnaum. Caná da Galileia, ok? Início, né? E de Caná da Galileia, Jesus veio até as regiões do Mar da Galileia e ele se fixou na cidade de Cafarnaum. Muito bem. E por que Jesus escolheu Cafarnaum? Não é? Jesus escolheu Cafarnaum porque Cafarnaum, para a época, era uma grande cidade. Nós estamos falando da época romana. A cidade de Cafarnaum, na época, tinha mais ou menos 1.500 pessoas, ok? E era uma cidade de fronteira. Fronteira do que com o que? Era a fronteira dos limites de Herodes Antipas para os limites de Herodes Filipe, ok? Então, significa o quê? Que em Cafarnaum havia cobrança de impostos, ok? Vocês se lembram, uma das passagens bíblicas foi quando vieram cobrar imposto de Pedro e de Jesus aqui. E Jesus perguntou a Pedro se eles precisavam pagar. Pedro disse que não, que eles eram filhos do reino. Mas Jesus disse, olha, deixa estar, vai no mar, paga por mim e por você. Se você encontrar lá, você paga por mim e por você. A propósito, vocês encontraram moeda na boca do peixe? Não. Vocês comeram peixe, não? Não. Ninguém encontrou moeda ainda? Não foi esse grupo também que encontrou a moeda. Muito bem. Então, olha só. A moeda que eles encontraram era um starter. Era uma moeda grega. E aí ele pagou o imposto por Jesus e por ele. Por isso que vocês comeram o famoso peixe de Pedro, tá bom? A famosa tilápia. Muito bem. Agora, 1.500 pessoas, mais ou menos, segundo os historiadores, na cidade de Cafarnaum. E eles viviam da pesca, tá bom? Então, olha só. O que vocês vão ver aqui em Cafarnaum? Cafarnaum é uma palavra em hebraico composta de uma palavra de duas frases, não é? Kafar Nahum, significa o povoado de Naum, ok? Então, nós vamos encontrar aqui ruínas da época romana. Tudo isso aqui, vocês estão vendo, as ruínas são da época romana. E Cafarnaum é o bom, bonito e barato. Nós temos a arqueologia, que data o local da época de Jesus, ok? Do século I. Nós temos a história, ou é toda a conexão histórica com o local. E nós temos a tradição, ok? Nós temos as três coisas na cidade de Cafarnaum. Então aqui é um dos locais onde a gente pode dizer que as três coisas se unem, tá bom? Então olha só, o que nós vamos ver aqui de principal. Atrás de vocês estão vendo a sinagoga, ok? Essa sinagoga, você se lembra que o texto bíblico fala que Jesus chegou aqui e Jesus pregava onde? Nas sinagogas. Por quê? Porque não havia igreja, não havia cristianismo na época de Jesus, ok? Então Jesus pregava nas sinagogas. Agora, as sinagogas na época de Jesus, elas tinham a função de ensinar. Elas não eram um local de culto, onde os judeus iam ali para cultuar Deus. Por que os judeus não iam ali para cultuar Deus? Causa que o local era o templo. Porque existia o templo, então tudo era feito no templo. Em Jerusalém. A sinagoga não tinha essa função. A função da sinagoga nesse momento era outra. Por isso existiam poucas sinagogas na época que o templo existia, ok? Então vejam só, percebam que a sinagoga tem dois níveis, tem dois contrastes ali, né? Duas coisas diferentes. A parte de baixo, a parte negra, a qual se crê tenha sido a sinagoga que Jesus pregou e foi destruída. E aí foi reconstruída uma sinagoga branca por cima dessa. Essa sinagoga que vocês estão vendo aí que está de pé é da época bizantina, nos anos 500 depois de Cristo, ok? A sinagoga tinha 2 andares. A sinagoga foi destruída por 2 motivos. A primeira, a invasão persa, 636, e no ano 749 houve um grande terremoto nessa região que destruiu grande parte das cidades aqui na região do Vale do Jordão. Quando nós falamos de Israel, nós estamos falando que Israel está assentada sob uma falha geológica muito grande, chamada Assírio-Africana, como está os Estados Unidos, não
não é? Ali no sul dos Estados Unidos, em Los Angeles, pegando ali o Golfo do México, aquela coisa toda treme de tempo em tempo. E aqui também, tá bom? Então aqui de tempos em tempos a terra treme. Então essa também foi um dos motivos que Cafarnaum foi destruída. Muito bem. Vocês estão vendo atrás de vocês, não é? Entre as grades, ruínas que estão marcadas com números. Isso aí são as casas dos pescadores, a base das casas dos pescadores, não é? E essas casas eram chamadas então de ínsula, onde os pescadores viviam. Óbvio que isso aí só está a base, não é? Não tem a casa inteira, ok? E lá atrás, como vocês estão vendo que hoje é a igreja católica, tem uma igreja católica construída, por mais que eu falo que aquela igreja parece uma nave espacial, não é? Ela está assim por quê? Vocês estão vendo que ela está suspensa. Ela está suspensa porque ali de baixo foi encontrado pela arqueologia um monumento. Que monumento é esse? É um monumento octagonal, de 8 lados. Você lembra que eu mencionei isso para vocês lá no Mundo das Bem-aventuranças? E o que significa esse monumento? Os historiadores chegaram à conclusão que esse monumento se chama Domus Ecclesiae. Domus Ecclesiae é um local anterior às criações da igreja, é um local onde os primeiros crentes se reuniam para fazer um culto a Jesus. Então aquele local é um memorial, ok? Então, todo local octagonal cristão, onde tem um monumento octagonal construído, é um memorial a algum evento importante que aconteceu ali, tá bom? E a tradição diz que aquele local, onde está o monumento octagonal, foi a casa de Pedro. Nós temos como comprovar isso? Não. Então por isso que eu disse que há tradição. Foi? Pode ser que sim. Não foi? Pode ser que sim. Ok? A gente não sabe. Então é a tradição, tá bom? Agora, tudo isso está hoje sobre o domínio dos franciscanos, uma ordem católica que eu falei para vocês, que é a ordem que mais tem locais ao seu custódio. Tanto que eles têm um título, não é? Chamado Custódio de Terra Santa, tá bom? E se vocês perceberam na entrada, quando vocês entraram, do lado esquerdo tinha uma imagem de uma pessoa deitada no sofá. Aquilo ali é Francisco de Assis, tá bom? Por isso que a ordem se chama Ordem dos Franciscanos. Nasce com Francisco de Assis lá no século XIV na Itália, tá bom? É por causa disso. Agora, lá atrás, não dá pra vocês verem aqui, tem uma árvore, tá tapando, aquela árvore está tapando ali, depois vocês podem ver. Naquela árvore está uma estátua de Pedro. Vocês sabem que segundo o catolicismo romano, Pedro é o quê? O primeiro papa da igreja, segundo o catolicismo romano, não é? E Pedro tem 3 símbolos. O cajado da primícia, a chave do céu e o peixe, que é o peixe de Pedro. Como nós estamos no local católico, aquela escritura, aquela estátua simboliza isso, ok? Agora, veja o seguinte, eu falei para vocês que Jesus residiu em Cafarnaum, portanto muitas coisas aconteceram aqui. Quem se lembra? A cura da sogra. A cura da sogra. Que dizem, pastor, que é por isso que Pedro negou Jesus? A primeira libertação que ele fez foi aqui na sinagoga, registrada. A mulher do fluxo de sangue. O telhado, lembra? Desceram o paralítico. A chamada dos 12, ok? Tudo isso aconteceu em Cafarnaum. E milhares de milagres, né? Exatamente. Porém, Jesus falando uma vez sobre Cafarnaum, ele disse: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Corazim. Por quê? Se Sodoma e Gomorra tivessem visto Por causa da incredulidade que vocês viram. Exatamente, eles já muito teriam se arrependido com saco e cinza. Então olha só, Jesus comparou a incredulidade de Cafarnaum ao quê? Sodoma e A Gomorra. Sodoma e Gomorra. Ele amaldiçoou, né? Exatamente. As 3 E cidades. ele disse: ai de ti, e ele amaldiçoou. E essas 3 cidades, até hoje, não é? Depois de que elas foram abandonadas, lá pelo século VII depois de Cristo, elas nunca mais foram habitadas. Elas estão em ruínas. Cafarnaum, vocês estão vendo, é uma ruína, vocês vão ver ruínas. Betsaida, ruínas. E Corazim, ruínas. Elas nunca mais foram habitadas por pessoas. Ok? Então, se cumpriu essa profecia que Jesus disse a respeito das 3 cidades, inclusive o título é As 3 Cidades Impenitentes, tá? Uma das traduções da Bíblia fala isso, ok? Sobre, então, a cidade de Cafarnaum. Então, Jesus, como eu falei para vocês, ele estava na divisa dos territórios de Filipe e de Herodes Antipas, porque Herodes Antipas
perseguia Jesus, como perseguiu João Batista, ok? E Herodes Filipe não. Herodes Filipe tinha uma outra política. Nós vamos falar sobre Herodes Filipe quando nós estivermos amanhã lá em Cesareia de Filipe, ou Banhas, que é o nome do local, tá? Então, isso aqui, essa cidade era um ponto estratégico, era um ponto onde passava vias importantes comerciais, era uma cidade grande, era uma cidade que se cobrava impostos, ou seja, era uma cidade que tinha visão, ou seja, uma cidade que as pessoas falavam dela. Por isso Jesus veio e se fixou na cidade de Cafarnaum, onde ele teve grande parte do seu ministério, e todo o tempo Jesus estava para lá e para cá no mar da Galileia, cruzando de um lado para o outro, né, chegando em todos esses lados, todos esses redor aqui do mar da Galileia, Jesus esteve, tá bom? Então, essa é, sem dúvida nenhuma, a importância da cidade de Cafarnaum. Pessoal, perguntas?